Boa noite, meus irmãos. 10 minutos, ou 10 horas e 1 minuto. Estamos começando a nossa reunião para crescimento na graça do nosso Deus. Essa reunião tem um propósito de nos aproximar mais do nosso Deus, unir mais, né, os irmãos, os nossos laços fraternais em Cristo, e também de preparar os irmãos para a pregação, para a defesa da fé, para levar a mensagem às pessoas. Então, essa é a plataforma ideal aqui para exercitarmos. Tem muita coisa que a gente aprende na igreja, não é? Teorias referentes a como pregar, como se expressar, e aprendemos a verdade também, a doutrina do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Só que aprender essa doutrina e não passar para as pessoas é muito injusto isso. Então, aqui estamos para ir aprendendo pouco a pouco como passar a mensagem para as pessoas. E entrou agora o nosso obreiro que vai trazer a mensagem. Ele vai assumir a partir de agora. Boa noite, Sandro Bron. Boa noite, meu pastor. Graça e paz aos demais presbíteros, né? E às pessoas que estão compartilhando conosco. Eu não vou trazer um estudo feito do nosso pastor, né, Adalberto Júnior, nem o presbítero Éder, os Uma demais conversa, Éder. que vão trazer, mas nós vamos fazer uma pequena devocional, né? Nós iremos abrir a palavra de Deus e vermos os versículos no capítulo 3, lá de Provérbios, e em grupo, né, comentarmos um pouco, falarmos um pouco, que nós sabemos que todos nós, quando falamos, mesmo dentro do mesmo assunto, do mesmo versículo ou capítulo, Deus usa de modo diferente, né? Por isso que a palavra diz que ela se renova, porque nós lemos o mesmo texto, versículo ou capítulo, mas Deus fala de modo diferente por cada um de nós. É bom entre interagir, falarmos, né, a respeito do que nós iremos ler, e eu espero, né, que os irmãos compartilhem também e falem também a respeito do que nós iremos olhar essa noite. Eu convido, né, os presbíteros e as demais pessoas que nos acompanham a abrir a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Iremos ler do versículo 5 ao versículo 8. Vamos ler, depois fazer uma breve oração e meditarmos um pouco na palavra do nosso Deus. Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 8, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estibres no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Uma breve oração. Grande e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, sempre nos reunimos para te exaltar, te agradecer, mostrarmos nossa gratidão para com a tua bondade, o teu cuidado para com o teu povo, e também, Senhor, para aprendermos mais da tua palavra, para sermos mais e mais preenchidos através da tua palavra, e que a tua Espírito Santo possa, Senhor, trabalhar em nossas vidas, não apenas nós possamos compreendermos, entendermos, mas que a palavra venha a ficar em nossas vidas para a glória do teu nome. É isso que nós pedimos, que suplicamos e clamamos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Mas, irmãos, esse versículo é bem conhecido de toda a igreja. Eu acredito que todos, né, os presbíteros, todos que estão me ouvindo, sabem e conhecem essa passagem, né, e sabe que esse é um livro onde nos mostra, nos exorta, né, dentro da sabedoria de Salomão, como nos comportarmos, né?
como nos dirigimos, como devemos mostrarmos as nossas atitudes como igreja. E esses versículos, eles nos mostram alguns pontos, vamos dizer assim, 3 ou 4 pontos fundamentais para aquele que verdadeiramente conhece e confia em Deus. O primeiro versículo nós percebemos, o qual nós lemos, que é o versículo 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. O que isso nos traz, o que isso quer nos dizer, em confiar no Senhor de todo o nosso coração. Como tem sido a nossa confiança em Deus? Como cada um de nós temos posto a confiança em Deus? Como você está diante de Deus? Como sua confiança está diante de Deus? Será que as lutas, as dificuldades, aquilo que o próprio Deus disse que ia termos aqui na terra, está tirando essa confiança, onde temos que ter, onde lemos agora e sabemos que é de fundal existência em nossa vida. Temos que confiarmos em Deus, como Ele não apenas nos ensina, mas com toda a convicção em nosso Deus. E porque eu posso perguntar, como é que está a nossa confiança com o nosso Deus? Porque nós sabemos que aqueles que confiam em Deus, com certeza, Ele busca os pés do Senhor. Como nós podemos dizer que se confiamos em Deus, primeiro nós temos que olharmos como estão os nossos planos, os nossos projetos, nossos sonhos. Porque antes de tentarmos fazermos algo, nós temos que colocarmos diante de Deus, em oração, porque sabemos que quando nós confiamos em Deus, nós, em primeiro lugar, antes de tomar qualquer atitude ou fazer qualquer coisa, isso nós vimos na Bíblia Sagrada, em todos os textos, praticamente toda a Bíblia, que todos aqueles homens, ou aqueles que se chegaram a Deus, ou conheciam a Deus, e iam fazer algo, dentro dos seus sonhos, como eu falei, os seus planos, os seus projetos, sempre confiava em Deus e no buscar antes de realizar qualquer coisa. Infelizmente, as pessoas dizem que conhecem a Deus, que confiam em Deus, mas às vezes não mostram essa confiança, tomando primeiro as atitudes a qual eles acham que é as principais, que é aquelas que ele pode por si próprio, fazer, esquecendo esse primeiro ponto que nós vimos aí: confia no Senhor de todo o coração. E não só isso. O outro versículo já nos fala a respeito de o reconhecê-lo em todos os seus caminhos. E ele endireitará nossas veredas. Quando nós conhecemos a Deus, confiamos em Deus, e mesmo achando que a nossa confiança está sendo abalada, abatida, mas nós o buscando, nós sabemos que Ele vai estabelecer, endireitar as nossas veredas. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que somos falhos, sabemos que temos que mudarmos em muitas coisas ainda, mas para mudarmos temos que confiarmos em Deus. Temos que nos jogarmos diante de Deus para que essa confiança seja verdadeira em nossa vida. Se nós não nos jogarmos totalmente, ou não nos jogamos totalmente diante de Deus, nos mostra que a nossa confiança está sendo interrompida. Porque nós sabemos que quando se confia, se entrega àquele que nós confiamos. Se jogamos, nós sabemos que uma criança confia tanto em seus pais e praticamente a criança se joga de onde o colocar. A confiança plena naquele a qual ele acha que é o seu cuidador, o seu defensor, aquele que ele crê e vê, mesmo quando criança, que foi aquelas pessoas que Deus o colocou, ou colocou na sua vida para o proteger, o amar. E eles mesmo com não tão conhecimento, ou não ainda podemos dizer assim,
com raciocínio perfeito, total, né? Ele aí está só com os sentimentos, né? E eles, mesmo assim, lançam-se diante dos seus pais com total confiança. Por isso é isso, os pontos que nós vimos. E quando a confiança nós lançamos no Senhor, mesmo sabendo que somos falhos, o Senhor diz que Ele, né, endireita o nosso caminho. Quando nós confiamos no Senhor, reconhecemos o Senhor, reconhecemos todos os seus caminhos e o buscamos, Ele nos endireitará, Ele nos consultará. Sabemos que não se tornaremos perfeitos, porque só quando recebemos um corpo incorruptível é que iremos, né, sermos perfeitos diante de Deus. Mas Deus pode endireitar ou melhorar cada dia mais a nossa vida, as nossas vidas. Bastamos confiarmos totalmente no Senhor e lançarmos, né, com toda convicção diante de Deus, reconhecendo que não só devemos, né, lançar o nosso coração a Deus, mas quando nós lançamos o coração ao nosso Deus, Ele vai, com certeza, quando Ele fala endireitará todas as nossas veredas, é em todos os sentidos, né? É no meio familiar, é no meio do trabalho, no meio dos amigos, dos colegas. Quando nós andamos segundo aquilo que Deus quer, com certeza, Deus endireitará todas, né, as veredas, todas as coisas a qual ainda precisa ser endireitada em nossas vidas. E Sandro, licença, alemão levantou a mão, não sei se ele quer falar. é porque eu não estou vendo alemão aqui no meu celular. Foi E, Éder. mas pode ir, pode falar. Genaíus, tu queria falar? Tu levantou a mãozinha aí? Não, fui eu. Foi Foi Éder? Éder. Pois fala, Éder Luiz. Eu ia destacar o seguinte, que interessante que esse trecho aí que o Sandro separou, o versículo 5, o 7, ou melhor, o 5 e o 7, né? Ele fala sobre a gente não tá se confiando na nossa sabedoria, né? No nosso próprio, não se orgulhar do nosso próprio entendimento e sabedoria. Na tradução NVI mesmo, no 5, ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, né? Que na outra versão de Estrebes. E esse aqui fala apoie, que fica um pouco mais claro, né? Essa questão da gente não estar dando total confiança no nosso próprio raciocínio, no próprio entendimento, próprio conhecimento, né? E sim buscar sempre o conhecimento e o entendimento do Senhor, né? No Senhor, para que a gente seja recompensado, né? Como o Senhor vem falando aí, né? Não é verdade. É, E você vê que, infelizmente, a gente tende a tomar nossas decisões e escolhas baseado nos nossos sentimentos, né? No que a gente sente. Então, se a gente está com raiva, aí a gente toma decisões que estejam relacionadas à vingança, a descontar o que fizeram conosco. Se a gente está triste, as nossas decisões são baseadas nesse sentimento também, né? De amargura, de isolamento, de fuga. E se a gente se acha sábio, aí a gente não quer nem saber, já se sente superior. Então a gente seguia muito pelos sentidos, pelo que a gente sente. Já o É, texto, né, como o Sandro bem colocou aí, está deixando bem claro, olhe, seguir pelo Senhor. Não é para que a eu, gente confie no entendimento do Senhor e não no nosso. Era o que é, Davi e, fazia muito, né? E Davi consultou ao Senhor. Você vê muito isso, né? Ele não confiava nas próprias escolhas. Ele sempre, antes de fazer alguma coisa, ele consultava o Senhor, porque ele não se estribava, ele não se apoiava no seu próprio entendimento, né? isso, e o consultar o Senhor, né? A gente pode trazer
para a gente como meditar na palavra, né? Sempre estar estudando ela, sempre estar buscando entender realmente o que o texto queria dizer, o contexto da época, como pode se aplicar aos nossos dias, para que a gente não seja, né, iludido pelo o nosso achar que aquilo ali é aquele entendimento raso que às vezes a gente tem e achar que aquilo é o correto, quando muitas vezes é mais profundo, né, o sentido tanto do texto como da aplicação para a nossa vida, né? É Né? isso mesmo. E essa colocação que você colocou, presbítero Eli, pastor, na minha tradução fala espíritos mesmo, mas no grego mesmo quer dizer apoiar, né? Se segurar. E às vezes nós, ou muitos, têm esse costume de achar que, né, se segurar no seu próprio conhecimento, na sua própria força, nós temos cuidado, porque nós sabemos que quando nós nos apoiamos em alguma coisa, geralmente nós ficamos imóvel, né? Dependendo do apoio ao qual nós vamos procurar. E quando acontece de nós procurarmos, nos apoiarmos espiritualmente em nosso próprio entendimento, nós perdemos a estabilidade do Salvador, Jesus Cristo. Quando nós começamos a nos apoiar em nós mesmos, achando que conhecemos tudo e sabemos tudo, a palavra diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Nós temos que termos esse, né, conhecimento, esse cuidado de, sempre como você falou aí, presbítero Heber, buscarmos, temos que buscarmos conhecimento da parte de Deus, né, para Deus nos capacitar mais. É uma obrigação. A palavra diz que nós, como líderes, temos que apresentarmos como obreiros, né, que sabem manusear a palavra de Deus, para também não ensinarmos aquilo que não está na palavra, não ensinarmos aquilo que achamos que é aquilo que eu ou cada um de nós achamos individualmente. Não. A palavra de Deus, ela tem que vir com clareza aos nossos olhos. E por isso que eu achei que esses versículos que nós vemos hoje, em confiança em Deus, em confiarmos, né, em nós mesmos. E também, né, que é a mesma coisa no versículo próximo do outro, que não fala só não, né, se apoiar, mas também não ser sábio aos nossos próprios olhos. Há pessoas que acham que é tão sábio que muitas coisas da qual a Bíblia manda com que nós façamos, deixa de fazer. Acha que aquele conhecimento o levou já, né, ao pleno, né, aproximamento de Deus, junta com a certeza da salvação e, né, se torna às vezes até uma pessoa religiosa em vez de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão tem que dar frutos. Se nós tememos ao Senhor, confiamos no Senhor, não só iremos, né, visar aquilo que a Bíblia diz, o que é do alto, visa as coisas do alto. E quem é terreno, visa as coisas da terra. E nós temos que olharmos isso esta noite, como nós estamos nos comportando, o que nós estamos priorizando, né? E também nos fala, né, que nós devemos temer ao Senhor e afastar-se do mal, né? Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Conhecimento, a confiança em Deus, isso nos leva a nos apartar do mal. Nós sabemos que o mal não só vai nos afastar de Deus, mas também vai nos atingir em todos os outros sentidos, em outras áreas. Por isso nós temos que observarmos isso, não confiarmos, né, quando formos planejar, traçar nossos planos, tentar realizar nossos sonhos, sempre questionarmos a nós mesmos, em primeiro lugar, buscarmos a Deus. Se nós nos apoiarmos espiritualmente, como eu falei, em nós mesmos, com certeza nós vamos ficar sem, né, estabilidade espiritualmente. E temos decepções. Quando nós confiamos em nós mesmos, queremos fazer as coisas com nossas próprias forças, com certeza nós iremos ser frustrados. E a palavra de Deus já nos adverte e nos exorta a confiarmos em Deus. Estarmos tudo colocando na mão de Deus, porque nós sabemos que aquilo, segundo a vontade de Deus, Ele vai cumprir em nossas vidas, Ele vai realizar. Que nós possamos, né,
não só estarmos confiando em Deus, não só sabemos que não devemos nos apoiar em nós mesmos, com o que nós já conhecemos, ou mesmo buscando a conhecer mais, mas sabemos que temos que nos apoiar, né, em nosso Deus. E isso nos levará, como eu falei, que iremos, né, lutar, nos esforçarmos com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a nos apartarmos do mal, a fugirmos da paz do mal, a, né, resistir a forças do inimigo. Porque nós sabemos que todas essas coisas, se nós cedermos, irá nos mostrar que não confiamos em Deus, irá nos mostrar que nós estamos totalmente achando que o tal conhecimento que nós já temos é tão suficiente que Deus já se tornou nem um Senhor mais caseiro, ele se tornou um Senhor, uma pessoa comum, a qual ele entende que nós fazemos de certo, de errado, que nós podemos fazer da nossa forma que o Senhor vai aceitar, né? O conhecimento demais a nós mesmos, nos colocando às vezes acima daquilo que Deus quer ou nos ensina, pode nos levar a isso, a fazermos as coisas achando que está agradando a Deus. Isso a Bíblia nos mostra. É melhor a obediência do que o sacrifício. E nós sabemos que falta muito, né, para chegar nesse pleno, né, ou essas plenas ações nossas, mas devagarzinho. Eu sempre escuto o presbítero Éder, principalmente na área de informática, que eu mexo muito ruim em notebook, essas coisas, mas ele não, devagarzinho você vai aprendendo, e é em todos os sentidos, né? A palavra de Deus vem para nos instruir, nos ensinar. Cabe a nós também, né, buscarmos a confiarmos mais em Deus, buscarmos a andarmos nos afastando, né, daquilo que não agrada a Deus, para que Ele possa verdadeiramente, né, começar a fazer mudança em nosso meio. Nós sabemos que o agir de Deus, sabemos que é Deus que está no controle de todas as coisas, mas aquilo que Deus determinou, decretou, tem que ser obedecido para que se cumpram as coisas. Deus, ele decretou, determinou, mas tem uns meios ao qual temos que fazer para que aquilo aconteça, né? É simples assim. Não adianta, às vezes, estarmos desempregados, orarmos ao nosso Deus para que Ele abra a porta de emprego, as portas de emprego, e nós estamos deitados, né, no nosso sofá, sem fazermos, né, um meio a qual até o ímpio faz, atrás de emprego, seus currículos, né, se aperfeiçoar, né? E às vezes nós queremos apenas que seja cumprido o decreto de Deus, mas não observamos o que Ele quer de cada um de nós. Nós temos que. Pode falar, pastor. Éder levantou a mãozinha de novo. Sim, eu ia falar o seguinte, com relação a esse final do verso 7, né, que diz assim, afasta-te do mal, e no 8 diz, terás saúde para o teu corpo, né, e refrigério para os seus ossos. Isso lembra bastante, né, o Salmo de Davi, que ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, os meus constantes gemidos de todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Né? Quando a gente está no caminho errado, né? No caminho do mal, enquanto não se aparta do mal, como diz, melhor dizendo aí o versículo 7, o Deus vai sempre se levantar, né? Com a sua, com o seu filho, né? Sua ira paternal, para de alguma forma estar disciplinando a gente. Por isso que ele alerta aí para a gente se afastar do mal. E assim Deus, em vez de estar nos punindo por esse mal, ele está dando saúde, né, e refrigério para o nosso corpo. Verdade. Nós temos que confiar no nosso Deus, né? É o fundamental
para que nós nos tornemos obedientes. Quando nós não obedecemos a Deus, é como nós não confiássemos em Deus. Quando Deus pede alguma coisa e nós, não buscamos fazer, é como nós não confiássemos em Deus, o qual pede para que nós façamos aquilo. Isso não aconteceu, com Noé, quando Deus falou com Noé, quando Deus falou com Abraão. Todos os homens, Moisés, quando Deus falava, eles não duvidavam de Deus. Quando Deus pediu, o filho de Abraão como sacrifício, ele de imediato, confiando em Deus, foi realizado. Veja a confiança, desses homens. Quando Deus falava, eles diziam, eis-me aqui. Ele confiava. E é bom confiar em Deus. Ainda o livro de Provérbios, quase todos os versículos falam em confiança em Deus. Lá no Provérbios capítulo 16, lá no versículo 3 também fala isso, 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Algo parecido com o que nós vimos antes. Quando nós confiamos em Deus, Deus, se move a fazer aquilo que, segundo a vontade dele, seja o melhor, não só para a pessoa ao qual está confiando em Deus, mas realmente quando Deus trabalha e opera na vida de qualquer um de nós, outras pessoas são abençoadas. Quando Deus trabalha na vida do nosso irmão, ou dos nossos irmãos, com certeza as demais pessoas ao seu convívio vai também ser abençoado. Por isso, temos que confiarmos totalmente em Deus, deixarmos de confiarmos, nos apoiarmos na nossa própria sabedoria, porque é isso que Deus quer. É isso que Deus requer de cada um de nós. Porque quando nós andamos segundo a sua palavra, Ele nos abençoa. Porque quando nós não queremos ouvir a voz de Deus, não queremos nos colocar em obediência a Deus, confiando em nós mesmos, é feito também em Provérbios ele nos diz. E não apenas, Salomão não apenas nos exorta, dizendo o que Deus vai fazer em nossas vidas, como vai ser a nossa vida quando nós confiamos nele, mas também nos diz quando nós somos desobedientes a Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 26 fala isso. O que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. É a obediência a Deus. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós nos tornamos insensatos, e tolos. Porque sabemos, como eu falei antes, não iremos fazermos nada com as nossas próprias forças. Não temos condições. Por isso nós temos que observarmos não só a palavra de Deus, buscarmos não só apenas compreendermos para nós mesmos, mas como falou o presbítero Éder, buscarmos fontes para quando nós fôssemos passar por fogo, conhecemos, com certeza nós passamos, para aquele que vai nos ouvir a palavra com mais segurança, com mais nitidez, e a pessoa vai perceber que aquilo que você apenas não só está falando, mas também está sendo uma realidade. Às vezes nós percebemos que ou muitos se esquivam de algumas tarefas ou missões da igreja, infelizmente pelo seu próprio testemunho. Parece que não confia em Deus, e quando sair a campo para evangelizar, para falar do amor de Deus, pessoas não serão alcançadas, ou também não foge, da aparência do mal, não foge das coisas a qual irão lhe trazer mau testemunho. E nós sabemos que quando a pessoa vamos dizer assim, como uma pessoa que compra e não paga, deve a todo mundo, é um veado. Quando se encontra aquela pessoa que está devendo, corta caminho, se esconde. Parece que uma pessoa, quando não confia em Deus, uma pessoa que às vezes não quer andar em conformidade àquilo que Deus ensina e nos pede, fica em se esquivar do compromisso da palavra de Deus. Acha que se for evangelizar, vai funcionar, porque ele próprio
parece que ainda não foi evangelizado, não vai à vida de oração, porque ele acha que ele próprio, se for orar, Deus não vai ouvir por causa da sua própria vida. Nós sabemos que é Deus em Cristo, mas o peso, a consciência, né, ela é fundamental na vida do cristão. Nós percebemos pelas nossas atitudes e ações, às vezes, sem palavras, né, mais ou menos o que deve estar acontecendo na vida de cada um de nós. Quando nós começamos a desprezar, né, aquilo que Deus quer que façamos, Adão, quando pecou, e Eva, eles se esconderam de Deus. E quando nós estamos querendo nos esquivar, nos escondendo de Deus, alguma coisa está errado ou errada em nossa vida. Por isso que essa noite a gente possamos, né, não apenas meditarmos, compreendermos pela graça de Deus, né, que o Espírito Santo de Deus trabalhe naqueles que estão presentes, para nos esforçarmos, lutarmos, como nós cantamos aí sempre, né, ter um estandarte da palavra de Deus e podermos sermos instrumentos na mão de Deus, Amém. vasos, canais, para que nós possamos, né, juntos ver a igreja crescendo, os trabalhos sempre evoluindo, aquilo que planejamos, colocamos em pauta, nós possamos, para a glória de Deus, né, fazermos. E isso, com certeza, é uma ação de confiança da parte daqueles que se comprometeram com Deus, né? E para isso, nós temos que olharmos só para Ele. Amém. Não olharmos em nós mesmos. Não pode falar, pastor Júnior. Se quiser falar, Não, confirmando contigo, né? É isso mesmo. Temos que ter essa audácia na fé, né? De desconfiarmos de nós mesmos e confiarmos somente no Senhor. E essa confiança é que deve nos mover, seja para pregar, seja para orar, seja para cumprir os nossos deveres seculares, tudo apoiado e firmado na confiança do nosso Deus, né? Isso daqui, além de nos aproximar mais de Deus, tem o propósito de chamar os irmãos ao interesse, não é de trazer uma mensagem, de falar para as pessoas. E aqui fica mais leve isso, né? Todo mundo conhecido, os irmãos aqui, né? Mas fica à por, vontade aí, Sandro. E por peço que isso na hora que, por coloque o isso que nome da irmã Lindalva, e ela está bastante adoentada. Irmão, irmão, feito o Lindalva, pastor Júnior falou, a gente tem que aproveitarmos esse momento assim que é entre, né, a diretoria nossa mesmo, entre os irmãos, para a gente ir perdendo a timidez, né? Essa atitude do pastor, Júnior foi muito bom, nesse sentido, para pessoas que são capacitadas, né? Têm conhecimento, têm condições, mas deixa que a timidez às vezes impeça de fazer a obra de Deus. Mas nós sabemos que, né, do jeito que o pastor Júnior fez aí, temos, mas como falamos desde o início, todos os versículos que nós lemos, o fator principal é aquele, confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, sabemos que Deus vai nos capacitando, cada um dentro da sua, né, limitação, mas por isso nós somos um corpo. Deus nos juntou para que um fosse ajudando o outro, auxiliando o outro, e isto para a glória de Deus. Para encerrarmos, vamos só ler o versículo 7 de Jeremias 17, e iremos encerrar. Jeremias 17, o versículo 7, que nos diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Isso nos diz tudo. Nós somos benditos quando nós confiamos em Deus. Amém. Buscamos em Deus. Mas não é porque confiamos em Deus que iremos sermos relaxados, né, descompromissados. É confiarmos em Deus que Ele vai, pela sua graça e misericórdia, conforme também aquilo que Deus nos deu, né, como meios de buscarmos, né. Comentamos muito sobre, às vezes,
algumas coisas que o nosso presbítero Edivaldo fez, tendo uma reunião de oração, ele estuda e Deus o ajuda numa coisa, no outro, mas mais exemplos do que o nosso pastor, né, Adalberto Júnior, no nosso meio é o que Deus faz, né? É o que Deus faz com aqueles que confiam nele, né, e se esforçam. Que nós possamos, né, ter colocado, né, essa palavra em nosso coração e, da minha parte, né, eu encerro por aqui. Amém, Passo para irmãos. o pastor Júnior para dar as finais e fazer essa oração aí que É. o presbítero Éder. Vamos escolher o próximo, então, né? No caso, o bom era servir de exemplo, né? Aí já fui eu, foi Éder, foi Sandro, aí agora fechava com o conselho de Agrestina com o presbítero Edivaldo, ver se ele vai estar, né, disponível para a próxima reunião. Se ele tiver, aí ele traz a mensagem. E aí depois eu sugeriria que fossem as mulheres trouxessem, uma das mulheres trouxesse uma mensagem, né, referente às esposas, ao compromisso no lar e tudo, a responsabilidade e a graça que existe sobre as mulheres de conduzir o seu lar, de ser um exemplo, né? Igual a igreja tem que ser diante de Cristo, como a esposa prudente deve ser diante do esposo, né? O que é que vocês acham? Edivaldo, na próxima? Com certeza, Júnior. Por Então vamos favor, lá. começa pela a diretoria para depois passar para os demais irmãos, né? Jamile, abre a câmera aí para a gente tirar um print e Julieta faz uma oração, né, de encerramento. Agora, cuidado. Uhum. Vamos lá. Olha para cá, sorrindo. Jamil Pronto, tá no peguei vídeo. já. Pode orar, Julie. Maravilhoso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de Amém. aprender a tua palavra, de ouvir a tua voz, Senhor, através dos teus servos, Senhor, que o Senhor tem levantado, Pai, para falar para a tua igreja, Senhor. Então, Amém. muito obrigado pela vida de cada um que esteja aqui hoje, nessa noite presente, Senhor, nesse vídeo, Senhor, chamada, que o Senhor possa estar abençoando a nossa igreja, dando sabedoria a cada um, Senhor, ao pastor Júnior, ao obreiro Sandro, a Éder, Senhor, a Amém, Edivaldo, Senhor. e a todos da diretoria da nossa igreja, Senhor. Amém. Dá sabedoria a esses homens, Senhor, para que eles possam conduzir nossa igreja, Senhor, Amém. diante da tua vontade, Senhor. Amém. Queremos pedir agora também, Senhor, pelos enfermos, Senhor. Queremos Amém. te pedir pela irmã Lindalva, Senhor, pela irmã Amém. Albertina, por Amém. outros que estejam enfermos, por Eliane, Carlan, Senhor, que o Senhor possa estar tendo de misericórdia, Senhor, com os Amém, Senhor. irmãos, dando a ela força, graça, Senhor, para suportar a enfermidade que estão passando, Senhor. E Amém. que se for da sua vontade, que o Senhor possa curar, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome do teu filho amado Jesus. Amém, Amém. Senhor. Pronto, irmãos. Então, foi gravado e eu vou postar num canal lá do YouTube, só que quando algum irmão que trouxe a mensagem achar que não queria que postasse, só é dizer que eu deixo lá arquivado, mas fechado, para ninguém ter acesso. Só fica como um registro para um dia a pessoa quiser ver se está evoluindo, como é que está o progresso ou não, e a pessoa só é pedir o link que eu envio e aí a própria pessoa assiste, tá? Mas aqueles que acharem que dá para, que querem que fique visível lá para o pessoal, aí só é dizer que eu deixo lá aberto, viu? Um abraço, irmãos, Amém. e fiquem na paz. Amém.